Estamos estudando Lucas desde o capítulo 1, já chegamos no capítulo 15. Levante bem alto sua Bíblia e diga: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. O que ela diz que eu posso. E nunca mais serei. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Se você está pronto, diga: estou pronto. Jesus continuou, guarde isso. Quem ouviu a pregação da manhã? Amém. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração. Que venha o teu Espírito agora nos ensinar, nos alertar, mostrar, Senhor, a tua vontade para nós. E que possamos crescer em comunhão e em intimidade com o Senhor. Abençoa esse culto, essa palavra, esse momento. Que tudo seja, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Lucas 15 é um capítulo onde Jesus estava sendo acusado, discriminado pelos fariseus da época. Eles diziam: olha, quem é esse homem que come com pecadores e publicanos? Enquanto os publicanos estavam se achegando e os pecadores para ouvir a palavra de salvação, os fariseus estavam brigando com Jesus e ridicularizando. E Jesus começa então a contar uma parábola, na verdade 3 parábolas, que vão explicar para esse povo o que ele está fazendo. Na minha forma de pensar, Jesus não estava tentando convencer o fariseu, mas estava tentando explicar para os pecadores que podiam se sentir humilhados ou envergonhados de estarem seguindo a Jesus, o porquê que eles estavam com Jesus. Então Jesus conta para eles 3 histórias. A primeira história é da ovelha perdida. Ele diz: quem de vocês que perdesse uma ovelha, não deixaria 99 no campo e saía procurando a sua ovelha, e ao encontrar, colocaria nas costas e traria de volta? Aí ele diz: bom, diga a vocês que você encontrando a sua ovelha, voltando para casa, você ia fazer uma festa, ia contar para todo mundo que você achou a ovelha perdida. E aí ele fala: olha, tem mais alegria no céu por um pecador que se converte. E aí ele continua contando a segunda história, que é a da dracma. Ele diz: olha, qual é a mulher que, tendo 10 dias de salário, perde um dia de salário,
não vai varrer a sua casa, não vai iluminá-la toda para encontrar essa dracma perdida, e encontrando, sai alegre, contando para todo mundo que encontrou esse dia de salário. E no mesmo instante, diz o texto, continuou e contou a terceira parábola. Essas 3 parábolas foram contadas juntas. E a terceira parábola, ela tem 2 partes. Eu peguei só a primeira. A parte do filho, que é um perdulário. Ele pede a morte do pai, ele pede o dinheiro do pai. E você pedir a herança do seu pai naquela época ainda vivo, é como se eu dissesse, para mim não importa que você está vivo, para mim você pode morrer, porque eu quero gastar os teus bens, eu quero viver a minha vida. E ele parte para longe, e nesse meio ele gasta tudo com responsabilidades, com coisas que não deveria fazer. E lá vem uma grande crise, ele perde tudo. É uma história interessante. E ele vai viver, e Jesus tem uns detalhes nas parábolas que são lindos, porque Jesus podia colocar qualquer animal, e cuidando das ovelhas, e cuidando dos bois, sei lá, de algum tipo de criação, ele coloca porcos, porque você sabe que é impuro, é horrível para um hebreu, um judeu, comer ou estar perto de porcos. Então ele está dizendo, ele foi no fundo do poço, ele chegou onde nenhum de vocês jamais imaginaria que ele podia chegar, ao ponto de desejar comer a comida dos porcos, mas nem isso davam para ele, porque ele tinha menos valor do que os porcos para aquelas pessoas. Olha que parábola contundente. Depois Jesus vai continuar contando a parábola e vai falar do irmão mais velho, faz a festa para o filho, troca as vestes e tem um irmão mais velho. O irmão mais velho é o fariseu, é aquele que tinha perguntado, como que você se assenta com os pecadores, os publicanos? E o irmão mais velho, que é o fariseu, é aquele que, quando vê o filho voltar, não fica feliz, está dentro da casa do pai, mas não se alegra, e o pai fala, tudo que eu tenho é seu, e você sempre teve, mas na verdade ele se sente um escravo da religião e das liturgias da época. Esse é o contexto da parábola. E o que Jesus está ensinando nessa parábola para nós aqui? Gente, Jesus está ensinando que Deus fica feliz quando perdidos são achados. Ele está ensinando para nós que a alegria do Pai é ver gente sendo restaurada, é vendo gente sendo transformada. Ele está ensinando para nós de uma maneira muito clara que existem pessoas perdidas, e talvez você esteja perdido, e você não sabe. Você acha que o jeito que você vive, o estilo de vida que você vive, a forma como você vive, é o jeito mais inteligente de viver, como esse jovem achava. Mas Deus está procurando você, Deus quer você de volta, Deus quer resgatar você. Esse é o texto para nós. E que às vezes a religião pode ser muito fria, muito litúrgica, muito radical, que esquece de valorizar o que Deus valoriza. E o que Deus valoriza são pessoas e não ritos. Olha que coisa linda. Deus está olhando para nós e não está preocupado só com a nossa beleza, com a nossa eloquência, com a nossa forma, com o nosso potencial de impacto. Deus está preocupado se a gente se preocupa com as almas perdidas e está interessado em ver gente ser salva. E é isso que eu creio que a igreja foi chamada para fazer. Mas quando eu olho para esse texto, a primeira coisa que vem no meu coração é como nós somos capazes de fazer escolhas infelizes. Você já fez alguma escolha infeliz na sua vida? Várias. Quem aqui nunca fez uma escolha infeliz na sua vida? Uma escolha infeliz é a escolha do filho pródigo. Aliás, ele se superou na escolha infeliz. E por que ele se superou? Ele trocou o amor do pai pela companhia de pessoas que não amavam, que só tinham interesse nele. Sim? Ele pediu a herança do pai, ainda vivo, ao invés de desfrutar do amor e da bênção e do carinho do pai. Ele se preocupou mais com o dinheiro do pai do que a presença do pai. Escolhas infelizes. Ele deixou a segurança da casa dele, de alguém que o amava e que se preocupava com ele, para viver com gente que nem se importava com ele, que dava menos valor a ele do que porcos. Essa sucessão de escolhas infelizes vão determinar o destino dele. De uma certa maneira, Jesus está dizendo que foi isso que o mundo fez. O mundo fez isso. O mundo se distanciou de Deus e da presença de Deus e preferiu viver a sua vida da sua maneira e seguir o seu caminho
e achar que está feliz em viver assim. E essas escolhas determinaram o destino do nosso mundo. Aonde a gente está indo, a maneira como a gente se mata, a maneira como a gente se odeia, a maneira como as pessoas são radicais nas guerras e nas violências, está aí. O mundo se distanciou de Deus. Deus queria andar junto com a gente. Deus criou um jardim, nos colocou nesse jardim, e o pecado entrou no homem, e ele foi expulso desse jardim. Mas no jardim, Deus andava com o homem toda tarde, ele visitava o homem, coisa linda. A gente está vivendo isso. De uma maneira grande, o mundo está vivendo isso, mas de uma maneira pessoal, eu conheço gente que fizeram escolhas ruins e que isso determinou o destino dessas pessoas. Escolhas ruins determinam o nosso destino. A sucessão de escolhas ruins que você faz vai dizer para onde você está indo daqui 1 ou 2, 3 anos. E por que a gente toma essas escolhas ruins, né? Isso que é interessante. Uma das coisas que eu acho que faz a gente tomar essas decisões ruins, como o filho pródigo tomou, é que a gente tem medo de não viver, se entregar a nossa vida para Deus. Faz sentido? Medo de não viver, medo de não ser feliz. Medo de que a gente está perdendo a nossa vida, se entregar a nossa vida para Deus, enquanto está todo mundo curtindo, todo mundo sendo feliz, todo mundo bebendo à vontade, todo mundo fazendo coisa errada o tempo todo, e isso é vida. E o que nós temos aqui não é vida. É isso que colocaram na sua cabeça. E essa ideia fixa de que a gente não vai ser feliz, eu vejo isso toda hora. Todo momento que a gente vai discutir com uma pessoa, por que você se afastou de Deus? Ela fala, não, porque eu queria experimentar, eu queria viver, eu queria ser feliz, eu abandonei o Senhor porque eu queria encontrar uma pessoa que me fizesse feliz, eu abandonei o Senhor porque eu queria ter uma carreira que me deixasse feliz, eu abandonei o Senhor porque eu queria ter experiências que eu nunca tive na minha vida. E essa é a luta do homem, essa é a batalha que a gente trava. Esses são os problemas que a gente enfrenta. O que Jesus está querendo explicar para mim e para você é que não tem felicidade sem Deus, querido. Você pode ter um montão de neurotransmissores e energias e adrenalinas dentro de você, mas isso não é felicidade. A felicidade é a presença do Pai. A felicidade é Deus que constrói na tua vida. E nós somos bombardeados por essa ideia, esse medo de não viver. Então eu saí da igreja porque eu tinha que viver, eu fui fazer tal coisa porque eu queria viver. Meu irmão, Deus tem vida e vida em abundância para você. Eu quero que você diga isso, Deus tem vida e vida em abundância. Como isso é importante para nós. Eu entendo, eu vou fazer agora o lado da defesa dessas pessoas. Eu entendo que quando você não tem experiência com Deus e não tem intimidade com Deus, parece que é uma coisa muito legal o que as pessoas estão vivendo. Né? Fiz uma viagem com a minha família essa semana e uma pessoa parou do nosso lado, eles começaram a conversar. E estava muito próximo, dava para ouvir a conversa, e eles falavam assim, nossa, eu bebi todas, eu capotei ontem, eu quase passei mal, ha, 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 ha. Eu fiquei olhando para eles e falei assim, tá, e? Porque o mundo tem uma felicidade que parece muito joia, mas se você for pensar, não faz sentido nenhum. Por que você ficar entorpecido é felicidade? Por que você ficar dopado é felicidade? Falando gentilmente agora. Por quê, querido? Porque a gente tem uma construção errada disso. Uma ideia fixa. Eu vou dizer uma coisa para você que eu vou adiantar minha pregação, eu vou falar agora, porque eu estou feliz em falar. Tudo que você precisa está mais perto de você do que você imagina. Eu vou falar de novo, porque você precisa guardar. Diga aí para mim, tudo que eu preciso está mais perto do que eu imagino. Esse jovem foi buscar longe o que ele tinha perto, meu irmão. Ele foi procurar aceitação e ele tinha a casa do Pai. Ele foi procurar amigos, ele tinha a presença do Pai. Ele foi procurar, querido, pessoas que pudessem estar com ele e ele tinha o Pai. Tudo o que você precisa já está perto, já está aí, está dentro de você. A presença de Deus na tua vida. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão?
Mas a gente tem essa ideia fixa, é interessante que a gente tenha uma ideia fixa que começa a roubar a nossa presença. E agora eu vou contar uma coisa para vocês, que eu acho que essa parte não é muito legal, mas ela é instrutiva e educativa, amém? Existe uma fase, a fase da distância. Todos nós cristãos já passamos por essa fase da distância, ou vamos passar. O que é essa fase da distância, ou do distanciamento? É a fase que você começa assim, é meu direito. Gostou? Quando o camarada está com Deus, e daqui a pouco ele começa a falar, não, eu tenho os meus direitos. Deu para entender isso? Ele começou uma fase que eu chamo de fase de distância. Não é mais a vontade do Pai. Eu não estou falando, deixa eu deixar bem claro, porque eu não acredito nisso. Eu não estou falando de vontade de pastor, de direito de igreja. Não é isso que eu estou falando. Se você entendeu assim, em vez de uma igreja controladora, eu não creio em igrejas controladoras. Amém? O que eu estou dizendo é, quando você começa a dizer, não é mais a vontade do Pai, é meu direito. Eu quero fazer. Eu preciso ser feliz. Segundo. Essa é a segunda frase. Eu tenho que ser feliz. A fase do distanciamento começa nessa hora. Meu direito, eu tenho que ser feliz, as coisas têm que funcionar, eu estou ficando velho e tem que ser agora, eu tenho que viver. O teu coração começou a se distanciar. Porque quem está perto de Deus, e agora eu quero ver se você vai concordar comigo, quem está perto de Deus, ele diz, é dele, por ele e para ele todas as coisas. Quem está perto de Deus, ele quer a vontade de Deus, ele quer sorriso nos lábios do Senhor, ele quer ver a alegria do Espírito na vida dele, e não o seu direito. A gente abre mão, a gente sacrifica os nossos direitos para viver a glória de Deus na nossa vida. A gente sacrifica as nossas vontades para que Deus estabeleça a vontade dele no nosso meio. A gente diz, Senhor, usa a minha vida, faz comigo como o Senhor quer, porque você está perto de Deus. Agora, quando você está longe de Deus, você fala, não é justo, eu quero ser feliz, eu vou viver a minha vida, eu vou fazer o que eu quero fazer, porque o importante é agora, é hoje, é nesse momento. Começou a esfriar seu coração. O coração começou a esfriar. Eu vou mover dessa maneira porque é melhor do meu jeito. E aí você começa a achar que pode ser feliz longe do Pai. E aí você começa a descer uma escada. Essa fase do distanciamento, ela acontece na nossa vida. E às vezes a gente não percebe. Eu conheci pessoas que, por exemplo, ministravam com a gente. E o coração começou a ficar endurecido. Você conheceu gente assim? E se a gente depois de um tempo olhasse para essa pessoa e dissesse que ela está melhor, tudo bem, mas ela não está melhor, está pior. A vida só foi descendo. Como o filho pródigo, a fase do distanciamento foi levando ela para longe. Porque quando a gente entende que nós amamos o Senhor, nós tomamos decisões para se aproximar de Deus e não se distanciar de Deus. Vou repetir. Tuas decisões estão se aproximando de Deus ou te distanciando de Deus? Teus amigos estão se aproximando você de Deus ou distanciando? As pessoas que você quer andar são pessoas que falam coisas que vão fazer você crescer espiritualmente ou vão minar a tua fé, minar a tua alegria de adorar a Deus? Eu imagino que quando nós entendemos que Ele nos ama, o quanto Deus nos ama, a gente quer ficar próximo dEle. E deixa eu dizer isso para você, meu irmão, Deus te ama tanto. E quando você entende que Ele te ama muito, e que Ele morreu naquela cruz para que você fosse salvo e teus pecados fossem perdoados, você quer se agarrar com o Senhor. E você não quer ficar longe dEle. Isso não tem a ver com religião, isso não tem a ver com o pastor Klaus, com Quírios, tem a ver com a tua salvação e a criação e a graça de Deus na sua vida. Não é dogma, é experiência com Deus. Não é rito religioso, é viver e ter intimidade com Ele. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Então a Bíblia está dizendo para nós que os corações se esfriam e às vezes se afastam de Deus. Mas quando a gente está com o coração cheio da presença de Deus, e eu demorei muito para entender isso. Eu fui criado numa família onde não havia
Amor. Não havia amor. Então eu demorei muito para entender o quanto Deus me amava. Havia uma família, havia uma estrutura, mas não havia um amor. E quando eu entendi o quanto Deus me ama, quando eu entendi o quanto Deus fez por mim, eu nunca mais quis me afastar de Deus. Porque minha mãe não conseguiu me amar porque estava doente. Meu pai não conseguiu me amar porque estava com problemas em casa. Meus irmãos não conseguiram me amar porque tinham que cuidar das suas vidas. Mas Deus jamais deixou de me amar. E por que eu estou falando isso? Porque tua vida foi assim. E quando a gente entende isso, cara, quando a gente entende o quanto Deus nos ama, a gente corre na direção dele, não para longe. Então, se ele não te deu, espera. Se não aconteceu, agradece. Se não foi ainda o teu tempo, se apega com ele. Se ele não respondeu a tua oração, não era a hora. Ele não esqueceu de você. Ele te ama. Põe na tua cabeça isso. Às vezes você está fugindo, achando que vai ser feliz, encontrar alguma coisa, e essa fase do distanciamento entrou no teu coração, porque alguma coisa não aconteceu ainda na tua vida, você não recebeu aquela bênção, você não prosperou, você fica com o Senhor porque Ele te ama, na hora certa, busca o Senhor, deixa Ele tratar você, eu vou falar disso daqui a pouco, deixa Ele conhecer, deixa dele se revelar a você. Mas entenda, querido, que você precisa ser feliz. E o jeito de ser feliz é estar perto de Deus. E quando a gente entende o quanto Deus nos ama, quem pode dizer amém? Por isso que eu estou pregando, meu irmão. Porque quando a gente entende o quanto Deus nos ama, a gente tranquiliza o nosso coração. E lá na frente vai fazer sentido. E você vai falar, meu Deus, obrigado porque o Senhor não me deu isso. Obrigado porque o Senhor... Eu me lembrei de uma história engraçada. Hoje a Lupe está assistindo em casa, amor, te amo. Eu, quando era garotinho, eu gostava de uma menina na igreja, eu queria casar com aquela menina, eu achava ela a menina dos meus sonhos, e eu orava, e pedia para Deus e tal. Irmão, já aconteceu isso com você? Depois você encontra essa pessoa, depois de 50 anos, e você fala, sangue de Jesus tem poder. Hã? Boa. Quem pode livrar como o Senhor? Eu sei que é uma brincadeira, mas tem muita coisa que você não vai encontrar lá na frente, mas que você vai entender que Deus tirou da tua vida por livramento, porque ninguém pode livrar como o Senhor. Você crê nisso que eu estou dizendo, meu irmão? Então diga aí, o Senhor me ama. Aí você diz, mas Ele não me deu. Diga aí, o Senhor me ama. Não aconteceu. Ah, mas eu pedi e não chegou. Ele sabe o que é melhor para você. Não deixa essa fase de distanciamento entrar no teu coração. O que você precisa está na presença de Deus. O que você precisa vai vir do Pai para você, não vai vir de estranhos, não vai vir de pessoas que estão longe. A fase da distância é interessante porque ela começa perto. O jovem está perto de Deus, mas está distante. A fase da distância começa perto. Tem gente que está dentro da igreja e está distante. Tem gente que está dentro de casa e está distante. Tem gente que dorme na mesma cama e está distante. Pronto, falei. Tem gente, querido, que está no trabalho, mas está distante. Está na igreja e está distante. Está ouvindo a palavra e está distante. Estou pregando aqui, ele está distante. Está sentado e ele está distante. A gente consegue fazer isso. A gente consegue dar tempo e separar as coisas de uma maneira que às vezes a gente está no lugar, mas não está no lugar. Está vivendo dentro da casa, mas não está sentindo a presença de Deus. Ah, hoje eu não gostei. Hoje o pastor Klaus não estava bem. Hoje o louvor não foi legal. Meu amado, Deus está nesse lugar. E aonde Deus está, está tudo bem. Está tudo bem. Então, às vezes, a gente consegue fazer isso. Está dentro do lugar e está distante. Está vivendo ali, mas não consegue perceber que o nosso coração começou a se distanciar. E aí você fica que nem uma criança, correndo para longe,
buscando coisas lá distante, que estavam prontas para você, do teu lado, e estavam mais perto do que você imagina. E você está aqui, mas está distante. Deus quer trabalhar, você fica preocupado, não, como Deus vai resolver esse problema na minha vida amanhã? E a resposta vai vir aqui, nesse lugar, hoje, na tua vida, Deus vai falar com você. Mas você está procurando a resposta, imaginando quem vai te ajudar, e Deus está dizendo, eu vou te ajudar, eu estou aqui, eu estou na tua vida, eu te amo, diz o Senhor, aleluia. Versículo 3 a 16 diz assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Primeira fase é a fase de distanciamento. Frase quando a frieza entra no coração. Mas Deus, pela sua misericórdia, vai levar você na segunda fase, que é a fase da desilusão. É quando você percebe que o que você conquistou não tem tanto valor assim. É quando você começa a enxergar que os amigos que você tinha não eram verdadeiramente amigos, que a alegria que você sentia não era mais nada que uma euforia, que no outro dia você tinha uma bela ressaca e uma boa tristeza no coração, e que isso sempre precisava de mais e mais e mais e nunca terminava. Deus às vezes precisa desapontar você, Deus precisa às vezes permitir que algumas coisas te frustrem, para fazer você crescer espiritualmente. Você acha que se resolve, você acha que as coisas vão acontecer no seu tempo, você acha que tem que fazer acontecer, que você é o cara, que você é o melhor do mundo, que não tem ninguém melhor que você, que as pessoas têm que ver como você é bom, até que Deus vai e desilude você, e diz, ei, você não é assim, essas pessoas não são assim, essa gente que você acredita não é tão teu amigo assim, para que você possa se aproximar dele. Deus desiludiu você, meu querido, no passado, para que você pudesse entender que a tua vida depende dele, que você é feliz com ele. Eu louvo a Deus pelos momentos de desilusão da minha vida, porque nesses momentos eu entendi que eu dependia dele, que eu precisava dele, que eu tinha um pai que cuidava de mim, e que você tem um pai que cuida de você. Às vezes nós estamos iludidos, meu irmão, iludidos. Não, quando eu tiver aquela casa eu vou ser feliz, quando eu tiver essa promoção eu vou ser feliz. E Deus permite isso. Deus fala, vai filho, corre atrás, vai lá. E você se desgasta, e você se perde, e você se mata para conquistar aquilo, para chegar no lugar. Você fala assim, e agora, o que eu faço? Como eu amo essa fase. Quando você começa a perceber que existem coisas mais importantes do que o que você possui ou o que você quer fazer. Quando você começa a entender que a tua vida não depende dos seus amigos ou das pessoas que você acredita, porque a tua vida depende de Deus. E aí eu vou dizer uma coisa para você que precisa ouvir isso, que ainda não está totalmente desiludido. Hoje eu vou fazer o trabalho aqui de desiludir você, para a glória do Senhor. Meu amigo, você espera demais desses amigos, você espera demais dessas pessoas, você acredita demais nessa alegria, você acredita demais nesse controle, você acredita demais nesse recurso, você acredita demais nesse poder, até você entender que nada disso, querido, não serve para nada, se você não tiver Deus na sua vida. Você acredita demais que as pessoas ainda vão reconhecer você. Ninguém quer reconhecer você. O único que quer reconhecer você é Deus, porque Ele sabe que você é filho. Eu não sei se eu estou pregando para alguém hoje. Estou pregando para alguém hoje aqui, meu irmão. Como a gente precisa disso. Não, eu não vou fazer isso para decepcionar os meus amigos, mas decepciona a Deus. Eu não vou fazer isso porque eu não quero ficar ruim com a minha turma. E deixa ficar ruim com Deus. E Deus deixa. E Deus fala, vai, continua aí, filho, vai na tua força. E aí você gasta toda a tua energia, até uma hora que você para e fala, meu Deus, eu estou esperando de tanta gente que não pode fazer nada por mim. E você fica bravo, culpando, tá vendo? Ninguém se importa, mas eles nunca se importaram mesmo. O único que se importou por você foi Deus, meu irmão. É forte isso que eu estou dizendo.
As pessoas têm suas limitações, elas têm seus problemas. Consegue entender o que eu estou dizendo? Você está esperando demais de gente que não pode fazer nada. Não pode te curar, não pode te cuidar, não pode te socorrer às vezes. Nem isso consegue fazer. Pode até tentar, mas não consegue. Pode até te amar para fazer, mas não com o amor do Pai. O amor do Pai é incondicional, é infinito, é extravagante, não tem fim, não tem limite, é carinhoso, é poderoso, é forte. Nada pode separar você do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Nada do que foi criado pode te separar do amor de Deus. Mas às vezes a gente é tão iludido, que a gente acredita que quando a gente chegar naquele lugar, a gente vai ser feliz. Quando a gente tiver aquela situação, a gente vai estar bem. E aí você espera do lugar errado, você acredita que pode fazer sozinho, você acha que dá para viver, e pela misericórdia de Deus, Deus deixa a gente ir. Até um dia que Ele desilude você. E Ele fala: filho, eu me lembro uma história muito engraçada, o dia que eu me desiludi. Posso contar? Mudamos para o prédio do lado, não esse, eu sempre confundo, é do lado. Muitos anos atrás. Saímos de uma casa pequena. Tinha uns irmãos que ajudavam financeiramente. E um deles chegou e falou: pastor, eu quero ir lá ver esse imóvel com vocês. O valor do imóvel era 2,5 vezes o nosso aluguel antigo. Eu quero ir com você. Vamos lá, pastor. Estamos juntos. Entramos no lugar, era grande para nós. Estávamos num galpãozinho pequeno, vamos para um galpão grande. A igreja da criança parece pequeno diante disso, mas era grande. E esses irmãos falaram para mim: pastor é de Deus, conta com o meu dízimo. Dízimo grande, irmão. Ajudava muito. Muito. Não vai faltar. Só que todo lugar que você começa tem que reformar, pintar, arrumar. Começamos a pintar. Nada extravagante, fazer umas paredes e tal. O salão era muito grande. O primeiro culto foi tão engraçado que a igreja toda ficou assim, nas 3 fileiras assim. E acabou. E o salão lá embaixo, um eco. Oh, Deus! Uma irmã desse grupo chega para mim e fala assim: pastor, eu não aguento igreja com poeira. Eu falei: meu irmão, mas nós estamos reformando. Tem poeira. Limpava. Vocês sabem como a gente são organizados aqui com reforma, né? Fazemos isso há muito tempo. De repente chega no dia de pagar o aluguel. Muito caro. Eu muito preocupado. Me vem esse irmão. Estamos juntos. É nós, conta com o dízimo. Senta do meu lado: pastor, eu quero conversar com o senhor. Falei: pode falar, meu irmão. E eu cometi a maior bobagem da minha vida. Mas como é bom quando a gente erra e aprende, né, gente? Eu vou falar disso já já, que o filho pródigo aprende. Mas uma bobagem, uma besteira. Mas como é bom quando a gente aprende, porque a gente podia errar para sempre, né? Graças a Deus que Deus tem misericórdia da gente. Ele disse para mim: pastor, eu estou indo embora, tal, e eu não vou ajudar aqui com aluguel, tudo mais. E a minha bobagem foi essa. Eu virei e falei assim: mas irmão, você não falou que eu podia contar com a tua oferta? E ele olhou para mim e falou: não, pastor, fica tranquilo, Deus vai cuidar de você. Tamo junto. E ali, querido, eu aprendi uma lição. Eu falei: é isso. É isso. Eu estou esperando de gente que não pode fazer nada por mim, enquanto eu tenho um Deus que é o dono do ouro e da prata. É verdade. Na mesma hora, pela graça do Senhor, como filho pródigo, eu caí em si. O filho pródigo vai falar, isso é lindo esse versículo, eu amo. Caí em si. E eu falei: você tem razão, vai embora. Porque quando você for embora, Deus vai cuidar de mim. Sai daqui.
Não falei desse jeito, é claro. Dei a bênção, mandei um abraço, um beijo, vai com Deus, some e não aparece mais. Porque Deus vai fazer algo tremendo nesse lugar. E Deus fez algo tremendo nesse lugar. E Deus fez algo tremendo. Não foi fácil, mas Deus fez algo tremendo nesse lugar. A lição que eu aprendi é que às vezes a gente está precisando se desiludir para a gente entender que seu marido tem falha, que o seu trabalho não é aquilo que te sustenta, mas quem te sustenta é Deus. Amém, meu irmão? Que a tua esposa é uma mulher de Deus, é uma bênção, mas que também não é perfeita, e você está esperando que ela tenha todas as respostas. E me perdoe se eu fui indelicado agora, e cuide de você como se fosse a sua mamãe. E ela não é sua mamãe. Eu não quero ser indelicado, mas alguém precisava falar isso para você. Ela é tua esposa. É forte isso que eu estou dizendo. Não é legal ouvir isso, eu sei. Mas às vezes o que não é legal a gente ouvir é o que faz a gente crescer. E às vezes a gente está esperando que a nossa esposa seja a nossa mamãe. Eu falo por mim, eu queria que a Lupe fosse minha mamãe. A Lupe faz mingau para mim toda manhã, irmãos, é coisa de Deus. E o mingau da Lupe é bom demais. Me sinto nos braços do Pai. Mas eu não posso transferir uma responsabilidade que não é dela. Amém? Então, a Bíblia vai dizer para nós que ele precisou desiludir, ele precisou enxergar. E você às vezes precisa desiludir porque você está tão impactado com coisas. Não, agora eu sou formado. Querido, quem vai abrir a porta é o Senhor para a tua vida. E quem fez você se formar foi Deus. Não, agora estou bem financeiramente, não dependo nada de Deus. Você é louco. E se hoje você precisar de uma cura, quem vai te curar? É Deus. Mas a gente não cai nisso, querido. Nós caímos nisso. E aí a gente tem que passar por processos na nossa vida. Eu passei por um agora, de ficar doente. E para mim foi algo assim, muito difícil, porque toda a minha vida, desde criança, eu fui curado de tudo. Nunca tive nada. Eu quebrei um braço caindo de bicicleta e olhei para a médica e falei, pode deixar que ele vai curar. E ele curou. E na semana eu preguei na igreja com o braço quebrado. A médica fazia assim, faz assim, mexe. Mas não sente nada? Eu falei, não sinto nada. E aí eu fiquei, Deus, o Senhor curou a mulher do BBB e não me curou. Sumiu o aneurisma dela. Mas aí a gente entende que a nossa vida depende de Deus. Que a gente está vivo porque Deus cuida da gente. Que não é porque a gente é muito especial, mas é Ele que nos ama muito. Eu vou repetir, não é você que é muito especial, é Ele que te ama muito. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Ele te ama muito. Ah, mas eu sou especial. É, mas Ele te ama muito. Se não fosse isso, você não estava nem aqui. Então, a gente vai para a terceira fase. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu gosto dessa expressão, caindo em si. E hoje eu vou pregar para você sem aliviar. Preparado? Vamos lá. Caindo em si, ele disse, quantos meus empregados do meu pai têm comida de sobra e eu morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O que eu gosto dessa expressão é a expressão caindo em si. Porque hoje a gente vive um tempo onde as pessoas acham que não erram, que elas não têm que ter arrependimento. A palavra arrependimento virou sinônimo de culpa. Mas na verdade eu queria ensinar isso para vocês. Posso? Arrependimento é meio de evolução e crescimento. Não é culpa.
Arrependimento é você enxergar aquilo que você não consegue enxergar e perceber que existem coisas que você está resistindo de entender, comportamentos e atitudes que estão sendo inadequadas e prejudiciais, e por causa dessas coisas você está andando para trás. O que é o arrependimento? É quando eu começo a olhar que tem uma atitude na minha vida, amém? Que é prejudicial, que é inadequada, que vai causar problema na minha vida, e eu caio em si, e eu tenho o poder de Deus para mudar isso na minha vida. Por que as pessoas não evoluem? Porque elas não querem enxergar os seus problemas. Por que as pessoas não evoluem? Porque elas não querem enxergar aquilo que é prejudicial na vida delas. Não existe evolução sem cair em si. Você quer evoluir, você precisa cair em si. O autoconhecimento é o jeito de você evoluir. Quando esse rapaz, ele para e fala, caindo em si, ele lembra, olha o que eu fiz, olha a bobagem que eu fiz. Os empregados do meu pai são melhor tratados do que eu sou. Ele tem o quê? A força para mudar, ele tem a coragem de mudar. Tem pessoas, querido, que estão tendo atitudes prejudiciais contra a sua vida por anos, atitudes inadequadas contra si mesmo por anos, contra as pessoas que amam, mas elas não conseguem entender que para evoluir, para crescer, para avançar, precisa cair em si, e cair em si é se arrepender, é dizer, por que eu falei essa bobagem para aquele homem? Você não disse que ia me ajudar? Por que eu fiz isso? Porque eu não confiava em Deus, eu confiava nele. Pronto, falei, estou livre agora, graças a Deus. Entende? Mas quando ele falou aquilo, Deus vai cuidar de você, eu falei, que tipo de pastor eu sou que eu estou confiando nesse infeliz? Pronto, falei de novo. Nossa, estou me sentindo até melhor. Entende o que eu estou dizendo? Eu devia estar confiando em Deus, foi Ele que me trouxe para cá. Quem é esse cara para pagar essa conta? Não é nada. É forte o que eu estou pregando, né? Mas se eu não caísse em mim, isso ia se repetir, até que ia destruir tudo que Deus estava construindo. Então, meu irmão, hoje eu quero dizer para você, tem coisas que você está fazendo que é prejudicial à sua vida, e está na hora de você cair na real. Está na hora de você falar, chega, parei, acabou. Eu não sou essa criança mais, eu não sou esse moleque, eu não sou esse menino, eu não sou essa pessoa que fica aí sendo levada pelos outros. Vou cuidar da minha vida porque eu tenho um pai que me ama, tenho um pai que cuida de mim. Parei de ficar chorando o meu passado, parei de ficar reclamando da minha infância, parei de ficar lembrando do meu passado ruim, porque está entristecendo o meu presente. Eu vou viver e vou mudar as atitudes que não prestam para a minha vida, porque Deus tem mais para mim, Deus tem mais para minha vida, em nome de Jesus. Tem pessoas que não conseguem cair em si, e porque elas não conseguem cair em si, elas vão repetindo as mesmas atitudes por 1 ano, 10 anos. Você encontra o camarada depois de 30 anos, e ele está lá, falando as mesmas bobagens, contando as mesmas piadas, inventando as mesmas histórias, falando as mesmas mentiras, porque ele não consegue evoluir. Deus te deu poder para você evoluir por meio do arrependimento do Espírito Santo, que habita dentro de você, para te convencer de toda a verdade. Então que Deus traga arrependimento. Não tenho medo de arrependimento, meu irmão. Não tenho medo de aprender com os erros que eu cometi. O que eu não posso fazer é ficar repetindo a mesma coisa. Isso eu não posso fazer, porque se eu fizer isso, eu vou impedir o destino que Deus tem para a minha vida. O problema não é o que você fez. O problema é você ficar tentando defender o que você fez. E dizendo, não, eu fiz isso porque meu pai não era um cara legal, eu fiz isso porque eu tinha que viver, eu fiz isso porque eu queria... Para com isso! Você fez isso porque você fez bobagem. Pronto, falei. Você devia pegar Deus agora e dizer, Deus... eu vou receber uma força do alto, eu vou receber um poder do alto, que vai me fazer voltar, que vai me fazer mudar, que vai me fazer transformar. Estou cansado de errar na mesma coisa, estou cansado de cometer a mesma falha. Eu quero viver o novo de Deus para a minha vida. Eu vou ter coragem, eu vou ter força de dizer, não gostei do que eu fiz, não foi legal, me prejudicou,
negou a minha fé, mas agora, a partir de hoje, há poder de Deus em mim para mudar. E as pessoas vão reclamar de você, vão dizer, agora você ficou fresco, agora você está metido, agora você está se achando. Deixe falar o que quiser, não espere delas o que elas não podem fazer para você, espere de Deus. Essa mesma pessoa disse, a igreja vai fechar, porque não saiu só ele, saiu a família toda, e eram vários irmãos que dizimavam, a igreja vai fechar. Não fechou, estamos aqui, aleluia. Dancinha da vitória para eles. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que não consegue entender que precisa mudar atitudes que são inadequadas para eles. E ficam fazendo. E acaba um relacionamento, começa outro com as mesmas atitudes inadequadas e destrói o próximo relacionamento. Vai para outro, destrói o próximo relacionamento. Entra na empresa, a mesma atitude inadequada, perde o emprego. Deus tem misericórdia. Vai para outra, Deus é bondoso, é maravilhoso, abre outro emprego. Faz a mesma bobagem, continua fazendo, perde o emprego. Basta, meu irmão, eu quero viver de glória em glória, de vitória em vitória. Diga aí, eu vou viver de glória em glória e de vitória em vitória. Agora preste atenção, não tem como viver de vitória em vitória se você não se arrepende. E tem gente que tem orgulho e fala assim, eu não me arrependo de nada na minha vida. Você não sabe de nada, meu irmão. Você não se arrepende de nada porque você não consegue enxergar os seus erros. E se você não consegue enxergar os seus erros, tem medo de você. Você não evoluiu. Você não cresceu. Quando era menino, disse Paulo, fazia coisas de menino. Ou seja, passou a tua fase de menino. Agora você vai fazer coisas de homem. Porque você cresceu, você evoluiu, você avançou. E você aprendeu com isso. E quanto mais a gente resiste a entender que comportamentos e atitudes forem inadequadas ou prejudiciais para nós mesmos e para os outros, menos temos chance de mudar. Quanto mais você resiste, menos você vai mudar. A probabilidade é reproduzir esses comportamentos em outros relacionamentos, em outros lugares, de outras formas, e sempre estar fazendo a mesma coisa. Se sabotando, se destruindo, perdendo as bênçãos de Deus. Tem coragem para mudar. Tem coragem. Não, eu vou falar algumas frases aqui, eu acho que eu vou precisar depois cortar no YouTube, mas eu vou falar. Eu sou chato mesmo. Não é não. Você é cheio da alegria do Espírito, gente boa, gente de Deus. Alguém colocou na sua cabeça que era legal ser chato. Para com isso. Muda, repente. Não, eu sou nervoso, eu brigo com todo mundo. Briga nada. Você é cheio do Espírito e a paz de Deus que excede todo entendimento e inunda o seu coração. Pronto, falei. Estou pregando para alguém aqui, eu tenho certeza. Que a gente fica falando essas coisas para nós, para justificar. Não, eu sempre fui problema. Sempre deu errado na minha vida. Deu nada. Deus te criou perfeito, bacana, cheio da graça. Foi os teus pensamentos que estão destruindo você. Cai em si. Volta. Deus te dá poder para voltar. Tudo que eu faço dá errado. Mentira. Tudo que você faz dá certo. Porque a gente fala todo domingo. Tudo quanto eu fizer, prosperará. E você é a árvore plantada junto a ribeiro que dá o seu fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham. E tudo quanto faz, prospera. É isso que você é. É isso que você é. Mas você tem que cair em si. É aí que está o segredo. Quantas vezes eu tenho que cair em si? Não foi legal. Não foi legal. Eu não devia ter falado isso para minha esposa. Não foi legal. Tem que pedir perdão. Eu não peço perdão porque eu nunca erro. Misericórdia. Vai ser difícil. Imaginou você ser casado com uma pessoa que nunca erra? Que silêncio, mulheres. Que silêncio. Eu nem vou entrar nessa que depois eu não vou saber sair. Melhor é não entrar numa coisa que eu não sei sair. Coragem para reconhecer seus erros e humildade para mudar. Diga aí comigo agora, vamos receber isso no nosso coração? Você entende como isso é importante? Como é importante você cair em si para você crescer. Se esse jovem não cai em si, ele vai ficar no chiqueiro a vida inteira. Mas o fato dele cair em si é o processo de evolução. É o processo da mudança. A gente precisa cair em si. Tem atitudes que estão te destruindo. Tem atitudes que estão acabando com você. Tem atitudes que estão te matando. E você precisa parar. Precisa parar. Mas não é dogma da igreja. Não tem nada de dogma. Tem você e Deus, a presença de Deus na sua vida, entendeu? E você falando, Deus, isso não é legal para mim. Eu já acabei com o meu relacionamento. Eu vou adoecer meus filhos se eu fizer isso. Eu vou fazer minha família ficar doente se eu fizer isso. Como eu gosto desse texto. Porque às vezes a gente resiste isso.
A palavra arrependimento virou pecado pregar na igreja. Ninguém precisa se arrepender, irmão, temos que se arrepender. Tem que falar os pecados para Deus. Tem que reconhecer os pecados. E você precisa entender que não é Deus que precisa saber dos seus pecados. Ele já sabe. É você que precisa cair em si e ser transformado. Pecados destroem você. Pecados estão matando. O salário do pecado é a morte. Quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, deixa eu explicar aqui, aula de teologia. Não é porque Deus vai mandar um raio na sua cabeça e vai matar você por causa do pecado. É porque o que produz o pecado, o resultado final do pecado, é que alguma coisa vai morrer. Entende? Sua família vai morrer. Seu relacionamento com Deus vai morrer. A presença de Deus na sua vida vai morrer. Sua alegria vai morrer. Por isso que Deus fala, arrepende, muda. Transforma. E eu amo isso. Eu queria que você também aprendesse a amar se você não ama. Que graça é saber que o meu Deus, graça, virtude de Deus, saber que o meu Deus me permite mudar e me arrepender. Que poder é esse que Deus deu ao cristão de ter um coração arrependido, que o diabo quer roubar da gente hoje. É um poder para nós. Por quê? Porque se eu estou conversando com você e eu falo uma coisa que eu percebo que não foi legal, que está te machucando, e eu me arrependo, eu consigo evoluir esse relacionamento, essa amizade, e começar algo novo com você, porque Deus me deu a graça de me arrepender. Enquanto o mundo, querido, não está preocupado em se arrepender de nada, pisa em todo mundo, machuca todo mundo, você tem sensibilidade do Espírito para se arrepender. Oh, como eu gostaria que Deus fizesse a gente cair em nós agora, em si mesmos, algumas áreas da nossa vida que a gente precisa mudar. Áreas que estão te prejudicando. Vou terminar, vou para o final. E essa é a parte que a gente chora, dá glória, fala em línguas, levanta um clamor. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, ele está longe. O seu pai o viu. Note que não é o filho que viu o pai, mas é o pai que viu o filho. Eita, coisa linda, o pai te vê. O pai vê aquele desejo íntimo, minúsculo de mudança, ele te vê. Ele está vendo agora, fala assim, ei, ele quer se arrepender, ele quer mudar, ele quer transformação, e o pai está vendo. E o pai está falando, é hoje que vai começar uma fase nova, é hoje que ele vai parar de querer comer comida de bolotas de porcos e vai querer se alimentar das coisas do Espírito, é hoje que ele vai entender o meu amor por ele, é hoje que ele está sentindo a presença do meu Espírito na vida dele e que ele vai ser transformado, porque o pai está vendo o que está acontecendo dentro de você, o pai está vendo o que está acontecendo dentro do seu coração, o pai está vendo o que você está sentindo agora, e não só está vendo, mas eu acho lindo isso, olha o que Jesus está fazendo com Deus, olha o que ele está fazendo com Deus. Jesus está dizendo para aqueles fariseus e para aqueles religiosos que o pai não só vê, mas o pai corre, ele corre na direção dos filhos. Os religiosos estão ficando doidos, eles estão dizendo que Deus é esse que corre. Deus é Deus, está sentado no trono, ele não corre. Esse Deus corre, ele não só corre, mas ele abraça. Que Deus é esse? Que Jesus está fazendo com Deus? Ele está dizendo que Deus abraça, não só abraça, mas beija. Que Jesus está fazendo com Deus? Aqueles homens não conseguiam entender esse Deus. Eles conseguiam entender um Deus da lei, um Deus do juízo, mas não um pai que corre, não pais que beijam filhos sujos. Percebe? Ele vai trocar as vestes do menino, porque estão sujas, mas isso não impediu do pai abraçar o filho. Que Deus carinhoso que a gente tem. Eu vou usar uma expressão que é diferente. Que Deus carinhoso que a gente tem. Que Ele não mede, querido, esforço. Ele não se afasta de você porque você se sujou. Ele não fica com nojinho porque você se sujou. Mas Ele te beija, Ele te abraça, Ele troca as suas vestes, Ele põe um anel no seu dedo, Ele transforma a tua vida,
Ele muda o teu coração, Ele transforma você, Ele cura a tua alma, Ele te traz para perto, Ele põe um anel na sua mão, Ele derrama o Espírito Santo na tua vida, Ele sela você com a presença do Espírito Santo, Ele troca as tuas vestes e te veste de vestes de santidade, Ele não te deixa no sujeira, Ele não te deixa no chiqueiro, Ele te santifica, Ele te transforma, Ele é poderoso para transformar você por dentro, Ele é o Deus que cuida de você, Ele põe uma sandália nos teus pés, para que você possa caminhar, para que você possa viver o Evangelho, para que você possa viver aquilo que Ele preparou para a tua vida, para que os teus pés não fiquem sangrando na tua caminhada, para que você possa saber que você tem uma identidade, e a tua identidade é a identidade de filho, é isso que você é, não importa onde você andou, não importa o que você quis comer, o que você quis experimentar, Ele te vê como filho. E essa é a tua identidade. O diabo quer destruir a tua identidade, mas Deus te vê como filho. Que Deus maravilhoso. O que Jesus está fazendo com Deus? Eu imagino os fariseus escandalizados, cabelo em pé, e dizendo: meu Deus, esse rabi está falando uma coisa que eu não consigo entender. Como? Imagine isso. Para um judeu, eu sei que alguns sabem disso, mas às vezes eu acho que todo mundo sabe, e nem todo mundo sabe. Para um judeu mostrar, usavam túnicas, para não mostrar as canelas, era imoral, irreverente, mostrar as canelas. E correr, um nobre correr, era completamente fora de honra, que se dirá um rei. Por isso as túnicas eram meio talares dos reis e dos poderosos, para que eles andassem devagar, com andar de rei, passos curtos, entende? Para esse pai correr com a túnica, ele tem que levantar a túnica. Ah, meu Deus, queria que você entendesse isso. Ele tem que levantar a túnica, e quando ele tem que contar, ele tem que correr, ele está mostrando as canelas, ele está dizendo: meu Deus, ele desce e se humilha, ele está falando dele, se desveste da sua glória, se esvazia da sua glória, ele está falando dele, de Jesus, e ele corre, e abraça, e beija, porque ele ama, então não venha dizer que você pode viver a sua vida do seu jeito, porque quem recebeu vestes brancas não vai viver a vida do seu jeito, vai viver a vida que Deus tem para ele. Quem tem um anel no dedo não vai viver a vida que acha que tem que viver, vai viver com o selo do Espírito Santo na sua vida. Quem tem sandálias, caminha. Quem participa da festa do Pai, entende quem é o Pai. E Deus está chamando você e eu para isso. Deus está chamando você para isso. Primeira fase, afastamento. Segunda fase, arrependimento. Terceira fase, intimidade. E ser íntimo não é ficar perguntando para Deus: fala comigo, Senhor. Ser íntimo é saber o que Deus quer antes dele falar. E você fala: isso não agrada a meu Deus. Quando a gente é íntimo, a pessoa não precisa falar. Não precisa falar, você já sabe se ela gosta ou não gosta. Você já sabe se ela quer ou não quer. Quando você é íntimo da sua esposa, você pode até errar a melhor comida dela, pode até errar a cor preferida dela, mas se ela te dá uma olhada, ela não precisa falar nada, você fala: já entendi. Isso é intimidade. Às vezes a gente fica esperando que Deus fale todas as coisas para nós, dando: faça isso, faça aquilo. Mas tem coisas que Deus não precisa falar porque você é íntimo. E você sabe que isso não agrada a Deus. E quem é íntimo já sabe o que agrada. Eu tenho aprendido nesse tempo que muitas coisas que eu fico esperando Deus falar para fazer, e Deus fala para mim: não vou falar nada. Você é íntimo. Você sabe o que eu gosto, o que eu não gosto. Você sabe o que me agrada, o que não me agrada. Você sabe o que eu quero de você e o que eu não quero. Então é só fazer. É só cultivar essa intimidade. Participar da minha festa, trocar as vestes, colocar o anel, pôr a sandália e viver a vida que eu tenho para você. Porque você estava morto e voltou à vida. Esse é o nosso Deus. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, não? Sua identidade é de filho.
E esse Deus é esse Pai carinhoso, que vai até você, que te vê de longe, quando você quer voltar, que está de braços abertos, e que às vezes a gente está resistindo a cair em si, e quanto mais a gente resiste a cair em si, mais a gente está atrasando os planos de Deus para a nossa vida. Que Deus nos traga arrependimento. Não culpa, culpa não interessa, essa culpa não resolve, mas esse poder de transformação, esse poder de mudança. Esse cara que você era ontem, você não é mais hoje, porque você caiu em si. E algumas coisas boas ficaram, mas outras você tem que deixar aí. Não faz parte mais de você, não participa mais da sua natureza, não participa mais dos seus desejos, nem dos desejos de Deus para você. Que Deus maravilhoso é esse, que está te procurando como uma ovelha perdida, que está te procurando como uma dracma perdida, que quer te encontrar, quer te carregar nas costas, quer te abraçar, quer te levantar do chão, quer fazer uma festa, porque você é mais precioso para Ele do que tudo que Ele criou, do que tudo que Ele fez. Você é filho, você é filho, você não é órfão, você tem um pai, você não está esquecido, esse pai cuida de você. Quero orar por você, quero clamar pela tua vida, que Deus traga mudanças. Se você quer orar comigo, fica de pé no teu lugar. Vou fazer uma pergunta. Nesse ambiente que nós estamos hoje, tem alguma atitude que está machucando você? Alguma atitude inadequada, que está ferindo, e que chegou a hora de você cair em você e dizer: ok, não sei, não interessa quem é a culpa, não estou procurando culpa, estou procurando transformação. Foi meu pai na minha infância, foi minha mãe, foi a igreja de onde eu vim, foi o meu pastor, não interessa. Hoje começou um dia novo, e o Pai vê. E se você hoje precisa de transformação, de evolução, de crescimento, de cair em si, em alguma área da sua vida, eu quero orar por você. E se Deus está falando com você, fecha os seus olhos agora. E se Deus está falando com você, levanta a tua mão, eu quero orar com você. Ponha bem alto sua mão, quero ver você. Quero ver você. Levante sua mão e diga assim: Senhor Jesus, hoje começa um processo de mudança, de crescimento. Eu quero receber a palavra, o insight, a graça de enxergar tudo aquilo que eu preciso crescer, abandonar, mudar. Eu sei que o Senhor está me vendo, que eu estou chegando, estou pronto para receber o teu abraço, em nome de Jesus. Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.